As limitações de termos um Politécnico são limitações administrativas, ou seja, pelo simples facto de nós termos o Estatuto de Instituto Politécnico, estamos excluídos de participar num conjunto de atividades que são próprias do ensino superior. Por exemplo, estamos excluídos de fazer doutoramentos, e quem está excluído de ter programas de doutoramento está automaticamente excluído da investigação, porque hoje não se pode fazer investigação, nem a mesma investigação aplicada, sem estar ligado a projetos de doutoramento. E quem está no setor, quem trabalha no ensino superior, sabe muito bem isso. Portanto, não permitir que os politécnicos tenham esta vertente da formação e, sobretudo, não permitir do ponto de vista administrativo é logo, condenar uma instituição como a nossa, de facto, a ser uma instituição amputada e, portanto, não completa e que não pode realizar o pleno da sua atividade. Não é? E, como eu disse há pouco, os contribuintes, o Estado português investiu na nossa instituição para criar laboratórios, equipamos laboratórios, formamos pessoas, temos um corpo docente qualificado. E quando nós esperávamos que nos avaliem pela nossa qualidade do nosso trabalho, pela qualidade das nossas instalações, pela qualidade da nossa investigação, isso nem sequer é avaliado, porque logo à partida, administrativamente, somos postos fora dessa guerra. E, portanto, eu penso que isso é, para além de ser mau para o Politécnico, naturalmente, é um desperdício de dinheiros públicos, é um desperdício de recursos públicos que não beneficia o país. De facto, há essa ideia e há um complexo ideológico e cultural em relação à massificação do ensino superior. De facto, a nossa sociedade ainda continua, em termos, uma grande parte, enfim, sobretudo quem está em sítios de decisão, continua a achar que há cursos que têm um estatuto melhor, cursos de elite, os cursos de medicina, os cursos de direito, os cursos de farmácia, de psicologia, de economia, e depois há os outros cursos que foram promovidos a licenciaturas agora há pouco tempo, como seja os cursos de contabilista, dos enfermeiros, dos jornalistas, dos professores primários, das educadoras de infância, e que são as formações que são feitas no Politécnico. Portanto, isso é um preconceito que está enraizado, e embora hoje se aceite razoavelmente bem que possam ser licenciaturas, é importante para quem está, de facto, nessas elites e para quem, no fundo, toma as decisões, manter essa diferenciação simbólica de que há umas que são feitas nas universidades e há outras que são feitas nos politécnicos. Hoje não se justifica rigorosamente por nada, a não ser por questões de natureza ideológica, portanto, por esse complexo, enfim, de superioridade em relação a algumas formações. Também se justifica por questões financeiras, porque de facto é mais barato fazer formação no Politécnico, porque o estatuto da carreira dos professores obriga-os a trabalhar mais horas e, portanto, saímos mais baratos. E também há questões corporativas, portanto, na minha opinião, são estas três as variáveis que mantêm ainda hoje o sistema binário, porque ela não faz sentido nenhum. Se nós formos à história, verificamos que até há bem pouco tempo, enfim, foi só em meados do século XX, é que as engenharias foram aceitas como sendo disciplinas universitárias, porque até aí não havia curso de engenharia nas universidades, não havia nenhum curso de engenharia, e mesmo assim, quando aceitaram, foi em 1911, com a República, em que se criaram as universidades do Porto e de Lisboa, que no fundo essas universidades do Porto e de Lisboa, o que é que foram? Foram a transformação da Escola Politécnica de Lisboa e da Academia Politécnica do Porto em universidades. Então, essas escolas transformaram-se em faculdades de ciências, mas a única engenharia, apesar de tudo, que se aceitou que passasse para a universidade foi a engenharia geográfica, porque as outras engenharias, criou-se uma instituição especial para ela, que era o Instituto Superior Técnico, e o Instituto Superior Técnico só em 1930 é que se transformou em universidade, mas mesmo assim teve que se lhe pôr lá esse adjetivo de técnico, para não confundir que não era o mesmo que os outros. Portanto, os preconceitos em relação a estas novas formações estão muito enraizados, mas nós temos a obrigação de os combater e de os questionar e de pôr em causa. Nós temos de ser otimistas, já fizemos um progresso, apesar de tudo, temos feito um progresso em relação a esse assunto, houve alterações de atitudes, nós sabemos que as atitudes são difíceis de mudar, mas apesar de tudo têm feito algumas mudanças e, portanto, nós temos que nos manter realistas, mas também pensar, discutir, pensar a longo prazo, pensar de facto que há aquilo que são os ideais, aquilo que de facto nós acreditarmos e termos isso sempre como referente e não nos acomodarmos ao dia a dia. Nós sabemos que do ponto de vista da política e dos decisores políticos, como eu disse também há pouco, a política é a arte do possível, mas não é a arte do inevitável. E, portanto, nós não devemos confundir o possível com o inevitável. O inevitável não existe em política. Os políticos têm que lutar por ideais, têm que ter referenciais no futuro, utópicos, porventura, e depois concretizar dentro dessa utopia aquilo que é possível neste momento. E, portanto, eu acho que neste momento também nós estamos em condições de poder dar mais passos
para acabar com essa divisão e com esse preconceito que existe na nossa sociedade entre formações, entre profissões de primeira e profissões de segunda. De facto, acho que isso hoje não faz sentido nenhum. Em pleno século XXI não faz sentido. As pessoas devem se distinguir não pelas habilitações, pelo curso que apresentam, mas pela qualidade daquilo que dão à sociedade, pela qualidade daquilo que é a sua prestação para o bem comum. No dia do Politécnico temos sempre convidado oradores para nos falar de temas da atualidade social, da atualidade política, no fundo, assuntos que preocupam e que estão na ordem do dia. Esta questão da União Europeia, penso que hoje é um assunto muito importante, né? Faz parte da nossa vida e é importante que nós nos habituemos a discutir este assunto. E nós, como sendo uma instituição de ensino superior, temos a obrigação de apresentar as coisas de forma polémica. Temos a obrigação de colocar pontos de vista divergentes, pontos de vista que levem as pessoas a refletir. E pareceu-nos que o convite dirigido à deputada Mariana Mortágua preenchia todos esses requisitos. Portanto, ela veio-nos apresentar uma visão diferente daquela que nós somos inundados na televisão, que conhecemos já subejamente, uma visão que é polémica, naturalmente, que nem todos temos estado de acordo, mas o importante é que seja polémico. Além do mais, também é apresentado por uma pessoa nova, alguém que corresponde, de facto, àquilo que é a esperança da nossa sociedade, que são os jovens, que têm capacidade de refletir e que têm capacidade de se questionar e de questionar a sociedade. Portanto, penso que é isso e, nesse aspecto, acho que as nossas expectativas se concretizaram. Portanto, foi bastante bom, acho que foi uma intervenção suficientemente polémica, também não foi muito extensa, portanto manteve a assistência bastante atenta e também não foi muito técnica, embora tenha aqui uma componente técnica, mas foi suficientemente abrangente para que as pessoas que não são de economia percebessem do que é que ela estava a falar. Só uma questão também para fazer uma referência neste dia, esta questão de que nós estamos preocupados e achamos que as saídas profissionais dos nossos estudantes são importantes e aquilo que eu anunciei hoje aqui, que é nós queremos, para além do que já fazemos ao nível do empreendedorismo em termos de criação de empresas, mas nós sabemos também que os jovens querem criar uma empresa, são uma minoria dos estudantes que procuram o ensino superior. A grande maioria quer trabalhar por conta de outrem, quer, enfim, ser profissional liberal, mas não quer criar uma empresa. Para esses estudantes nós estamos a criar um centro de carreiras, que é um programa que vai ser estruturado também ao longo que vai acompanhar os estudantes ao longo da sua permanência na instituição, e é um programa para os ajudar a refletir sobre a sua formação, sobre o seu percurso académico e como é que o seu percurso académico e como é que as suas escolhas hoje, enquanto são estudantes, escolhas curriculares, mas também as escolhas não curriculares, aquilo que é a sua vida em termos cívicos, em termos de participação cultural, pode ser determinante para a construção de um percurso e de uma carreira profissional. E, portanto, os estudantes muitas vezes não estão sensibilizados para essas variáveis e eu acho que é importante. Depois tem outros lados técnicos, como hoje pode usar as redes sociais para criar também um perfil profissional. Portanto, são todos esses aspectos que nós vamos pôr em funcionamento no próximo ano e que eu penso que também será um contributo muito relevante para a qualidade da formação e para a qualidade dos nossos estudantes.